Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi entrevistado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Colocou a bola no chão. O Cláudio Humberto até perguntou isso para ele. Quem é presidente que vai colocar a bola no chão nessa crise política? Ele desconversou, mas na forma de falar, ele coloca a bola no chão. Por exemplo, em relação ao voto com o papelzinho que sai da urna. Eu não vou usar as expressões que são usadas nesse momento para me referir a isso, porque nenhuma delas é exata. Voto impresso, não é isso? Voto auditável, parece que o que a gente tem hoje aqui não é. Enfim, é aquele novo modelo que está sendo proposto. Ele colocou a bola no chão e falou o seguinte: escuta, qual é o problema da gente discutir isso? É papel do Congresso ter essa discussão está numa comissão e se isso for para frente, ok. Ótimo. Falei, bem, é alguém que está colocando a bola no chão no governo, no Congresso também, e vai melhorar a relação entre os dois poderes. Depois, com aquela mega posse do agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também do PP, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, assim como o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, todos do Progressistas. Ciro Nogueira também, na posse na Casa Civil, colocou a bola no chão. Falou, olha, eu estou aqui para melhorar a interlocução, eu estou aqui para pacificar. Ótimo. E aí, depois de ouvir tanto a entrevista do presidente Arthur Lira, aqui na Rádio Bandeirantes, quanto a posse, o discurso de posse de Ciro Nogueira, eu pensei o seguinte: o Centrão vai fazer bem ao governo Jair Bolsonaro. E calma, ouvinte da Rádio Bandeirantes, não me xinguem ainda. A gente está acostumado já, que não dá para agradar a todo mundo. Mas por que o Centrão pode fazer bem ao governo Jair Bolsonaro? Primeiro, porque o Centrão tem essa capacidade de baixar a temperatura, não é? De fazer com que esse discurso tão distendido que a gente tem visto nos últimos dias não seja o discurso dominante até a eleição do ano que vem. O Centrão vai facilitar a aprovação dos projetos de interesse do Executivo no Congresso Nacional. Ora, quem não quer ter como interlocutor principal do Congresso na Casa Civil um político experiente como Ciro Nogueira, como presidente da Câmara um político experiente como Arthur Lira e uma base de apoio consistente? Esse caminho está pacificado. O Centrão vai ter a capacidade de melhorar a comunicação do governo federal, que é caótica. Não só a comunicação, mas o próprio funcionamento do governo. Quantas vezes já trouxemos exemplos aqui para o nosso ouvinte de pessoas que exercem uma função no governo e, na verdade, fazem outra coisa. Não se sabe muito bem o que tal pessoa faz. Isso tudo está sendo explicitado agora, por exemplo, na CPI da Covid. O Centrão do governo Bolsonaro aumenta o pragmatismo do governo e a gente precisa disso. A gente precisa de um governo que entenda o que está acontecendo agora com a economia, com o empobrecimento da sociedade, com o crescimento que ressurge a partir de agora e como é que a gente vai fazer para que isso seja alavancado também. Olha, o Centrão abre para o governo Bolsonaro e para a pessoa do presidente o PP, um partido gigante, competitivo, que está presente em todas as cidades do país, que é grande no Congresso, que vai ter um belo bolo do fundo eleitoral. E aí, pensando em tudo isso, eu falei, bem, o Centrão vai fazer bem para o governo Jair Bolsonaro. Só que na política, e o Cláudio Humberto, que está todos os dias ali colado em todo mundo em Brasília, sabe muito bem disso, as coisas mudam e mudam tão rapidamente, não é? E ontem foi mais um dia de absoluta tensão em Brasília. Primeiro porque houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, de incluir o presidente da República no inquérito das fake news. E depois a declaração do presidente Jair Bolsonaro, quando a gente acha que o tom ali entre os poderes já chegou ao seu máximo, não, sempre dá para subir um pouquinho mais. E o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte a respeito das declarações e da decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor Barroso, obviamente, é pessoal a questão dele comigo e ele não vai ganhar na canetada. Tá? Não estamos aqui brigando para dizer quem é mais homem e quem não é mais homem. É para termos a certeza de quem o povo votou, o voto vai exatamente para aquela pessoa. E aí, nesse momento, eu me pergunto novamente, quem é que vai colocar a bola no chão? Foi a pergunta que o Cláudio Humberto fez ontem para o presidente da Câmara.
Será que o Centrão vai conseguir colocar a bola no chão, fazer com que nós tenhamos um pouco de paz de agora, agosto de 2021, até outubro do ano que vem? Minha gente, não vamos aguentar 1 ano e 2, 3 meses nessa tensão política, nessa corda quase estourando. Não será bom para ninguém isso. Quem é que vai colocar a bola no chão? Agora, tenho algumas dúvidas em relação ao Centrão, né? Porque o presidente já deu várias vezes mostras de que ele concorda, baixa a bola e 10 minutos depois esquece tudo que combinou. Hoje há um manifesto publicado aqui em alguns jornais, no Estadão, por exemplo, de empresários dizendo que não há a menor possibilidade de que não haja eleição no ano que vem e que apoiam o atual sistema político que existe. São grandes empresários que assinam esse manifesto, como a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, do Banco Itaú Unibanco, Carlos Gereissati, do Grupo Iguatemi, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, Luiz Stuberg, gestor do Fundo Verde, economistas como Armínio Fraga, Pedro Malan, Ilan Goldfarb, Perso Arida, Andréa Lara Rezende, Alexandre Schwartzman. Eles dizem que confiam no que existe aqui. O princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos. E aí, repetindo a pergunta, quem que vai colocar a bola no chão? Bem, talvez seja o setor privado, que não tem interesse de ver turbulência política atrapalhar esse momento que pode ser muito promissor na economia brasileira. Olha, se tudo ocorrer do jeito como está agora, a gente vai crescer 5%, com possibilidade de que isso melhore, dependendo também do clima político. E aí eu passo a bola aqui para o Cláudio Humberto e pergunto de novo. Cláudio Humberto, quem é que vai colocar essa bola no chão, hein? Já dou bom dia também para o Fernando Schiller, cientista político que está com a gente aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e o Pedro Campos, hoje também direto de Brasília. Mas vou começar com você, Cláudio. Bom dia, tudo bom? Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Schiller, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. É exatamente essa pergunta ali, é o Diógenes com a lanterna na popa, procurando ali quem é que tem a credibilidade suficiente, quem é que tem o respeito suficiente dos personagens, né, dos atores dessa confusão, para ser aceito, digamos assim, como um intermediário da pacificação ou um negociador da paz, né? É muito difícil você identificar alguém assim. Tomara que apareça, o Brasil está cheio de homens e mulheres que têm esse perfil, né? Que têm essa autoridade. Vamos esperar para ver se eles aparecem. Uma pessoa que talvez tivesse o perfil ideal para isso seria o presidente do Senado, do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, mas parece que essa confiança talvez esteja um tanto quanto abalada pelo fato de que ele é claramente um pré-candidato à presidência da República. O projeto, inclusive, é do ex-ministro Gilberto Kassab, revelado aqui durante uma entrevista para o jornal Gente. Então, assim, quem é que vai botar essa bola no chão, né? Ontem o presidente da Câmara disse que tem muita gente fazendo isso. Muita gente não funciona, tem que ser, como é que eu diria, um personagem respeitável, né? Que imponha respeito, inclusive, no Poder Judiciário, que está fazendo, já não é uma coisa de agora, mas assim, o que a gente observa é o Poder Judiciário tomando uma atitude política, né, nessa confusão toda. É o Poder Judiciário tentando interferir num assunto que está sob deliberação do Congresso Nacional. O presidente da República também tenta interferir nisso. A discussão entre o presidente, o chefe do Poder Executivo e o presidente do TSE virou uma discussão pessoal, virou uma discussão política, né? Aí, com toda a pompa, com todo o destaque, aí o Barroso vai lá e acusa o presidente, denuncia o presidente da República pelos crimes de fake news, de utilização indevida dos meios de comunicação. Como é que é isso mesmo? O que é que isso significa, né? É crime isso, mas assim, será que é crime? E sendo, de que maneira isso pode ser configurado, né? Fake news é crime? Acho que não, né? Aí você percebe que a questão não é jurídica, a questão é política, né? A questão é pessoal.
o presidente do TSE nunca se referiu ao projeto que prevê a impressão de voto, do voto eletrônico, né? Sempre fazendo declarações e configurando a polêmica como sendo um retorno ao tempo do voto de papel, da cédula depositada na urna e tal, o que é, isso sim, fake news. Enfim, é uma questão que um negociador da paz tem aí panos para as mangas, né? Tem pano para as mangas para cuidar disso, porque ambos os lados têm se excedido e de maneira lamentável. E o país, né? Quando a Thaís lembra desse tempo que resta, né? Vão ficar aí 15 meses, mais 15 meses nessa brigalhada, né? O país definitivamente não merece uma situação como essa. Bom dia para todos. Vai lá, Pedro. Aqui para vocês que estão acompanhando essa abertura, como disse a Thaís, eu estou aqui em Brasília hoje e amanhã. Tá na linha 2, viu, Pedro? Estava fechado aqui. Linha 2. Linha 2. Então tá aí, agora tá me ouvindo. Famosa linha 2. Coitada da mesa de som até amanhã, viu? Mas, viu, o Fernando Schiller tá na linha 1 híbrida, tá tudo certinho aqui. Aqui não dá para abrir a janela aqui porque tá um sol batendo aqui, mas tá um calor aqui em Brasília. Para quem vem do sul, do sudeste aí hoje, temperatura aqui nesse horário da manhã já 16, 17 graus, mas vai chegar a 25 graus e o sol já tá brilhando forte aqui no Planalto Central. Mas a entrevista do presidente da Câmara ontem aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes repercutiu e muito. Tanto é que cada um dos veículos que reproduziram declarações escolheu um trecho da entrevista, porque foram muitos assuntos importantes tratados com o presidente da Câmara Federal. A história do calote ou não calote, do pagamento dos precatórios, teve perguntas sobre maioridade penal, o presidente da Câmara falou e isso repercutiu demais, essa defesa de uma auditagem, né, dos votos para a eleição do ano que vem. Esse foi, sem sombra de dúvida, o principal destaque, justamente porque nós tivemos por parte do presidente da Câmara, uma certa defesa daquilo que o presidente da República tem apresentado, né? O presidente Arthur Lira não saiu em defesa do voto impresso, disse que é preciso tratar o assunto no Congresso Nacional, mas que vê sim caminho para um entendimento, para uma apuração mais transparente. Mas não deu detalhes sobre como seria a auditagem mais transparente, sempre lembrando que não duvida do sistema de votação brasileiro. Isso é muito importante ser pontuado. Me parece que foi uma resposta mais para não botar mais lenha na fogueira. Então ele jogou para um lado, jogou para o outro, ficou ali no meio de campo, distribuindo a bola para, já que estamos usando aí a metáfora futebolística, para que não tenha mais confusão nesse gramado, já que o clima aí, a temperatura da crise política está bastante alta por tudo isso que vocês disseram. Mas hoje nós vamos acompanhar aí desdobramentos importantes, né, sobre essa entrevista. Teve também o Arthur Lira falando sobre reforma tributária, dando prazo para algumas votações. Já tem governador aí fazendo conta e criticando a proposta, ou seja, ampliando o debate sobre a reforma tributária. Muito importante o que disse ontem o presidente da Câmara Federal aqui para essa entrevista para o Jornal Gente. De maneira geral, viu, Cláudio, Thaís, não sei se vocês concordam aí, os nossos ouvintes, mas me parece que ele não quis sair mal com o judiciário, não quis sair mal com o executivo, ele quis fazer ali um pouco do discurso do que cada um está fazendo, sem se comprometer também com nada, dizendo que está aberto para discussão, mas pontuando essa discussão nos limites que ela precisa ter. Porque como eu sempre tenho dito aqui em relação a essa discussão do voto impresso, não é um absurdo você querer discutir o voto impresso. O problema é a forma como isso está sendo feito, a forma como isso está sendo jogado, né? E isso estraga um pouco esse debate que pode ser saudável e que poderia acontecer com mais tranquilidade. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, hoje conosco na abertura do Jornal Gente, porque não falta assunto, né, Schiller? Vamos começar falando sobre o tom aumentando nas declarações do presidente Jair Bolsonaro e também o Poder Judiciário não só emitindo notas oficiais, mas agora tomando atitudes. Onde é que vai parar tudo isso, hein, Schiller? Tudo bem, Thaís? Bom dia para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes. Olha, isso parece aquela teoria de acidente de avião. Tomara que não dê no final um acidente, né? Mas uma vez alguém me explicou que o acidente de avião ele acontece quando você tem
uma série de ocorrências simultâneas, não é? E que acabam num desfecho trágico. Tomara que agora não acabe, né? Mas vamos lá. Então eu concordo tanto com o Pedro como com o Cláudio, quer dizer, que isso é uma sucessão de erros de parte a parte que vem de longe. Eu tenho no mínimo 5 aqui, erros claros, quer dizer, primeiro que o Congresso já votou 2 vezes o voto impresso, não foi implementado. Isso é uma pergunta que a gente costuma não fazer, né? Quer dizer, por que não foi implementado? Bom, demorou alguns anos, o Supremo, 4, 5 anos, o Supremo acabou derrubando a tese, declarando a tese inconstitucional, porque ameaçaria o sigilo do voto. Ora, eu acompanho decisões do Supremo. O Supremo poderia ter decidido o seguinte: olha, vamos implementar o que o Congresso decidiu, com os devidos cuidados técnicos para não ameaçar o sigilo do voto, por exemplo. Né? Mas o Supremo já fez isso em outros episódios. Agora, o Congresso aprovou o juiz das garantias, por exemplo. Todo mundo se lembra disso. Aliás, acho que a maioria já nem deve se lembrar mais, porque aprovou o juiz das garantias, mas é como se não tivesse aprovado, porque uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux derrubou o juiz das garantias e nunca mais se ouviu falar. Então, nós estamos vivendo uma situação no país, né, como diz o Cláudio, muito elegante, né, com muita fundamentação jurídica, às vezes nem tanto, né, mas vamos lá. Mas o fato é que há uma confusão aí, há um mal-estar, há um problema entre os poderes, né? Então, nesse caso, o debate volta à tônica agora, concordo com o Pedro, de maneira inteiramente inadequada. Na minha visão, o presidente Bolsonaro sabe que não vai acontecer, não vai ter voto impresso no ano que vem. Estou aqui arriscando um pouco essa frase, mas primeiro é difícil passar hoje na comissão. Se passar na comissão, é difícil passar no plenário, não é? A ideia de romper com a cláusula de anualidade, o critério da anualidade, eu acho muito remoto, quer dizer, quase impossível. E se fosse aprovado isso pelo Congresso, seria derrubar no Supremo. E a pergunta final é: se o Supremo já derrubou o voto impresso há pouco tempo atrás, que veio da mini-reforma de 2015, por que não derrubaria agora? Se é uma posição hoje praticamente unânime do Supremo e do TSE contra a introdução do voto auditável, impresso, seja o que for. Então não tem tempo hábil, custa caro, a Corte não quer. O ministro Alexandre de Moraes é muito mais duro nesse tema do que o próprio ministro Barroso, não é? E o Supremo já mostrou que tem hoje um instrumento, que são esses inquéritos de ofício, né, como é o inquérito das fake news, e tecnicamente pode fazer qualquer coisa. Pode, inclusive, levar à inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, não há saída para isso. O que o presidente Bolsonaro quer, na minha visão, quer dizer, e aí vai muito da intuição dele, também não é um planejamento, é uma retórica de campanha. Uma retórica de campanha belicista, que mobiliza a base. Hoje, o que mobiliza a base militante do presidente Bolsonaro, no qual ele se ancora nesse momento, aí, quase pré-eleitoral, é esse tema do voto impresso. Não é as reformas, não são... enfim, todo o programa econômico do governo, outras questões, é essa questão do voto impresso, é a questão da fraude. E vamos lá, o presidente Bolsonaro sempre teve uma certa obsessão por esse tema. Eu estava olhando aqui textos que vão de matéria de jornal dos anos 80, onde ele já tratava disso. E na época era acusação contra o sistema de voto impresso. E na época ele pedia a introdução de mecanismos eletrônicos de averiguação. Era o contrário a discussão na época, né? Então, quer dizer, isso é uma obsessão. O presidente Bolsonaro, ele de fato acha que tem um problema ali, realmente desconfia da justiça eleitoral e vê nisso uma retórica eleitoral eficiente. Agora, o problema é que está chegando no ponto de não retorno isso, né? Eu concordo inteiramente com o Cláudio, a justiça eleitoral errou nisso. A justiça eleitoral é um órgão técnico. Ela não deveria se posicionar a favor ou contra esse ou aquele modelo. Não cabe ao ministro Barroso liderar uma campanha contra a proposta do voto impresso. O que a Justiça Eleitoral deveria ter feito desde o início é oferecer informação técnica, mostrar os riscos de um e de outro modelo, não é? Eventualmente emitir um parecer técnico e mais nada do que isso, e deixar que o Congresso decidisse isso e se colocar institucionalmente. O que é se colocar institucionalmente? Dizer o seguinte: olha, o que o Congresso decidir, nós vamos implementar. Aliás, ontem o vice-presidente Mourão, que, como diz o Cláudio, é um dos melhores comentaristas políticos aí do país, ele disse isso numa palestra. Ele disse: olha, a Justiça Eleitoral deveria encaminhar o que o Congresso decidir. É que as instituições, nesse momento, elas se colocam como protagonistas, não é? E por fim, quer dizer, aquela live do presidente é totalmente desastrosa.
quer dizer, colocou ali coisas muito parecidas com fake news, indícios que não são indícios, prova que não são prova, é totalmente inadequado aquilo, mas, vamos lá, fake news é ruim, é condenável, não deve fazer, mas não é crime no Brasil. Onde é que está no ordenamento jurídico brasileiro que dizer mentiras é crime? Tá? Quer dizer, então, se há um ataque à honra dos ministros, tem que haver um processo. Não, tem processo. Isso é tipificado no Código Penal brasileiro, crimes contra a honra. O ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes se sentirem agredidos na sua honra, processo o presidente da República. Agora, incluindo o inquérito das fake news, né, aliás, vou dizer uma frase aqui, o Brasil é o país que mais investiga, pune, condena por fake news sem que fake news seja crime, né? Então nós estamos num problema. Olha, eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, imputar o presidente da República naquela live que é equivocada, condenável, pode usar todos os atributos, mas é uma live política, é uma crítica política, é um ataque, se quiser usar o termo, de natureza política. Schiller, o ministro Marco Aurélio deu entrevista para o jornal Gente essa semana e disse que não vê crime também nas palavras que foram ditas nessa transmissão do presidente da República. Também como você, como muitos de nós aqui, tem recriminado a forma como o assunto foi jogado pelo presidente, né? Até com alguns vídeos antigos, questões já superadas, mas ele, como integrante do Supremo aí por mais de 30 anos, não enxerga um crime ali para ser investigado. Exatamente. E para finalizar, quer dizer, então, eu acho que as pessoas deveriam ler aquilo, quer dizer, pelo menos se informar sobre aquilo. Quer dizer, o que o ministro Alexandre de Moraes coloca ali, ele criminaliza uma retórica política. Quer dizer, que o presidente da República não pode criticar a corte, mas o ministro o presidente a genocida, falar com a nazista. Ué, opa. Uma pena, viu? Mas a ligação do Fernando Schiller digitalizou aqui no finzinho do comentário dele. Mas o Schiller vai voltar em outros momentos aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes falando sobre esse assunto. Você está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, até porque, minha gente, o Congresso precisa definir logo isso, né? Enquanto o Congresso não define, a gente fica aqui ainda preso a esse noticiário. Precisa definir logo, Cláudio. Oi. Queria, Thaís, só lembrar uma coisa importantíssima, dentre tantas, né, que, como o Pedro destacou, foram ditas aqui ontem pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é a referência que ele fez a um desses projetos que o Schiller citou. Ele disse, o Schiller lembrou muito bem, que o Congresso já aprovou 2 vezes a introdução da impressão do voto na urna eletrônica, né, a adoção da impressão do voto. E um desses projetos está pendente de votação no Senado. Né? Aliás, essa me parece para respeitar aquela questão, o princípio da anualidade da decisão, da anualidade a gente precisa explicar, né? Para quem não sabe, é que as regras eleitorais têm que ser definidas até um ano antes da eleição, não é, Pedro? E é por isso que isso aí está em cima do laço. Quer dizer, essa coisa aí, se for aprovada, para ser implantada, tem que ser isso definido, virar lei, um ano antes da eleição. Então, assim, a única possibilidade, me parece, a possibilidade mais concreta de se viabilizar a aprovação dessa medida é o Senado Federal tirar da gaveta aquela PEC que foi citada ontem pelo Arthur Lira, que está lá no Senado há 6 anos. Então, já foi aprovada na Câmara, está no Senado, precisa ser votada no Senado. Se o presidente do Senado tirar isso da gaveta, quem sabe isso acaba se viabilizando. Mas, como o Schiller, também eu acredito que, ainda que o Congresso volte a aprovar uma medida nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vai barrar. Né? O Supremo Tribunal Federal tem adotado há anos, e no governo Bolsonaro isso superou todos os limites, né? Tem adotado um comportamento de tutela sobre os demais poderes. Aqui no Brasil, agora, apesar de a Constituição não prever isso, as decisões do Poder Legislativo e do Poder Executivo ficam sempre pendentes de aval do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Uma dessas medidas uma dessas questões aí que foi aprovada, né, foi uma emenda constitucional aprovada no governo Dilma, lá em 2015, e aquilo ali foi vetado pela Dilma, alegando que incluía a impressão do voto na urna eletrônica, ficaria muito caro, e aí vetou, o Congresso derrubou o veto,
com 424 votos favoráveis à derrubada do veto, e apesar disso, 8 ministros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ministros que não são votados, que não têm representatividade maior, digamos assim, do que a do Congresso Nacional, foi lá e jogou na lata do lixo. Então, assim, aprovando, isso será derrubado no Supremo Tribunal Federal. Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na sequência, Elia Júnior, direto de Tóquio. Rede Bandeirantes de Rádio.